Amamentação e desenvolvimento infantil. Importância da amamentação para o desenvolvimento da criança. O convite que recebi da Josileide para fazer esta palestra foi não só uma honra, foi uma satisfação. O valor da amamentação já é reconhecido de longa data. Também por isso, a satisfação desse convite, que para mim se alia a uma certa ansiedade. Vou confessar para vocês, embora já faça palestras há mais de meio século, vejam, hein? Mais de meio século, elas ainda me acarretam ansiedade. Cá entre nós, só entre nós, no fundo até acho bom, porque já observei que sem um pouco de ansiedade, a palestra não sai a contento. Mas excesso de ansiedade, eu sei que pode atrapalhar. Então, vamos ao que interessa. Mas antes, permitam-me apresentar, embora vocês já falaram de mim, né? Eu sou Jaime Muraovski, professor de pediatria, autor do livro Pediatria, Diagnóstico mais Tratamento e da Cartilha da Amamentação. Mas na prática, o que eu sou mesmo é um pediatra geral, convicto e atuante, e defensor permanente da amamentação. As gerações humanas sobreviveram e se sucederam porque no início os filhotes dos seres humanos eram amamentados pela própria mãe e dela recebiam o alimento ideal para a sua sobrevivência e para o seu crescimento inicial. Depois, com o tempo, as mães da classe alta deixaram de amamentar, mas as crianças continuaram a ser amamentadas pelas amas de leite. Continuava o leite humano, mas agora com ligações afetivas distorcidas. Mais tarde, com a modernidade, as amas de leite deixaram de ser disponíveis, porque as mulheres foram arregimentadas como força de trabalho nas fábricas e se tornaram operárias. Então, passou-se a usar o leite mais facilmente disponível na prática. Qual era o leite mais facilmente disponível? O leite de vaca. Mas o leite de vaca foi feito para o bezerro. Vejam a desproporção, bebê versus bezerro. Então, o leite de vaca não seria exagerado para o bebê humano? Aí veio a ideia, vamos diluí-lo em água. Como? 2/3. 2/3 significa 2 partes de leite e 1 parte de água. 2/3 parecia ser uma boa proporção para tornar a quantidade de proteína do leite de vaca adequada ao crescimento de uma criança. Mas aí, com essa diluição, ocorria também um decréscimo dos carboidratos e, consequentemente, uma redução do fornecimento calórico, o qual se tornava insuficiente. Solução prática? Adicionar carboidrato. O carboidrato é uma excelente fonte calórica e a gente dispõe dele. Mas qual o carboidrato mais facilmente disponível? Açúcar. Mas colocando açúcar, o leite ficava muito doce. Solução inteligente: uma parte de açúcar e outra também de carboidrato, mas um carboidrato não doce. O mais fácil na prática era a maisena. Às vezes também se usava creme de arroz ou aveia. O valor do leite humano continuava reconhecido, mas sendo realista, nem todas as mães amamentavam ou não amamentavam o suficiente. E as crianças precisavam de leite até para sobreviver no início da sua infância. E o meu inesquecível professor de pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na FIMUSP, o professor Pedro de Alcântara, que era um grande defensor da amamentação,
ensinava os alunos a prescrever assim: o leite materno é o alimento ideal para o recém-nascido e para o bebê, e nenhum outro alimento pode substituí-lo com vantagem. Mas, no caso de falta ou de insuficiência de leite materno, substituí-lo ou completá-lo, conforme o caso, com leite de vaca diluído a 2/3 em água e adicionado de 5% de açúcar e 3% de maisena ou de creme de arroz. Dar quanto aceitar, até deixar resto, a cada aproximadamente 3 horas. Acontece que, por necessidade de sobrevivência econômica e por serem arregimentados como força de trabalho nas fábricas, as mães pobres desmamavam precocemente seus filhos e forneciam leite de vaca. Acontece também que precisavam preparar o leite para o dia todo, elas ficavam fora. E, na época, não dispunham de geladeira. O que acontecia? O leite se contaminava. E se contaminava com o quê? Com bactérias intestinais, como a gente diz, com enterobactérias. Já que os recursos sanitários, os recursos higiênicos eram precários, eram insuficientes. E até a lavagem das mãos ainda não era um hábito instituído. Consequência, diarreia. Diarreia bacteriana. Diarreia causada por bactérias. Na época, nem se falava ainda em vírus, mas realmente a grande maioria das diarreias naquela época era causada por bactéria. A bactéria causava diarreia. A diarreia causava desidratação. Na época, aprendemos a tratar as crianças desidratadas com soro intravenoso, quer dizer, soro que a gente aplicava diretamente na veia da criança. Na época, lembro bem, nós internos e depois residentes ficávamos satisfeitos com o resultado inicial. Mas, se a desidratação era corrigida, a diarreia persistia, a desnutrição se acentuava e as crianças acabavam morrendo. Morriam do quê? A gente colocava no atestado de óbito broncopneumonia, porque esta era a causa final do óbito. A mortalidade infantil era muito alta e a gente dizia que a broncopneumonia era a principal causa. Em 1960, fazem 60 anos, parece mentira, né? A mortalidade infantil era de 124 por cada 1.000 nascidos vivos. Isso significa que para cada 1.000 crianças que nasciam vivas, 124 morriam nos primeiros meses de vida. Vejam a diferença comparando com hoje. A mortalidade infantil hoje é apenas 7,5 por cada 1.000 nascidos vivos. Vejam, de 124 para 7,5, uma redução de 94%. Assim que me formei na Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, fiz um ano, vejam só, um ano só de residência no Hospital das Clínicas. Foi muito importante para mim, foi muito importante para a minha formação. Eu não fiz o segundo ano, eram 2 anos na época. Eu não fiz o segundo ano porque notei que ele ainda não estava bem estruturado. Estava muito no começo, né? Não valia a pena. E, na verdade, eu precisava começar a trabalhar. Com a ajuda de meu pai, abri meu consultório no bairro do Ipiranga. Bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde nasci e morei por muito tempo, muitos anos. E fui me oferecer para trabalhar, de graça naturalmente, no ambulatório da Clínica Infantil do Ipiranga. Por quê? Porque era perto, eu podia ir a pé e já era uma instituição de valor reconhecido. Valia também, e principalmente, para eu ganhar experiência e até para me tornar conhecido. Ali na Clínica Infantil do Ipiranga,
eu tratava uma população pobre. Pobre, mas não miserável. Eram famílias de operários. Eu recebia no ambulatório crianças magras, pálidas, barrigudas. A gente dava vermífugo, dava ferro, produtos de ferro. A gente doava para essas famílias o remédio para vermes e o ferro e reforçava a alimentação. Como a gente fazia isso? Com leite de vaca, nas mamadeiras preparadas no lactário da própria Clínica Infantil de Ipiranga. Quer dizer, o lactário da Clínica Infantil de Ipiranga preparava esse leite de vaca e esse leite era dado para as famílias pobres. Vejam a palavra dado. Era doado sem nenhum custo. A criança voltava para o ambulatório, um mês depois, era outra. A gente quase não reconhecia. Mais tarde, com a abertura do serviço de emergência, passei a dar plantão, inclusive para ganhar alguma coisa, né? E lá, no serviço de emergência, no pronto-socorro, me surpreendi com uma realidade diferente. Outra realidade. No ambulatório era pobreza, no pronto-socorro era miséria. Vejam a diferença, pobreza versus miséria. Por que isso? Porque no pronto-socorro vinha gente sem recursos de toda São Paulo, porque não havia ainda disponíveis serviços de pronto-socorro gratuitos em São Paulo, serviços gratuitos e de boa qualidade. Então, a mortalidade infantil era alta, bastante alta. A causa principal dessa mortalidade era a desnutrição associada à diarreia. Diarreia persistente, quer dizer, começava com diarreia aguda e se prolongava, era uma diarreia persistente em crianças desnutridas. A diarreia era de causa infecciosa e a infecção era por bactérias. Na época, nem se falava em vírus, mas realmente naquela época, a maior parte dessas infecções era realmente por bactérias. Aí me surgiu uma ideia de pesquisar qual era a bactéria responsável. E assim, eu poderia fazer a indicação do melhor antibiótico. Conhecendo a bactéria, poderia fazer até um antibiograma, né? E saber qual o melhor antibiótico. Nesse campo, eu fiz pesquisas muito adiantadas para a época. E cá entre nós, adiantadas até para hoje. Mas em que elas eram adiantadas? Primeiro, as crianças eram internadas. Quer dizer, as crianças ficavam hospitalizadas durante todo o tratamento. Ficavam internadas no próprio serviço de emergência. Havia permissão e até obrigação para acompanhamento pelos pais. Vejam, acompanhamento pelos pais. Nós fomos precursores, instituímos o sistema de pais acompanhantes. A coprocultura, quer dizer, a cultura de fezes, era feita inicialmente na própria Clínica Infantil de Ipiranga. O diretor, o chefe do laboratório da Clínica Infantil era o excelente Dr. Domingos Ciochetti. Depois, passamos a fazer essas coproculturas no Departamento de Microbiologia da Faculdade de Medicina da USP. Era feito pelo professor Luiz Rachid Trabulsi. Ficamos muito amigos e o Trabulsi era um especialista em bacteriologia, um dos maiores especialistas de bacteriologia de todo o mundo. Uma curiosidade, eu me lembro da minha esposa, já grávida do nosso primeiro filho, levando de carro os saquinhos de cocô da Clínica Infantil de Ipiranga para a Faculdade de Medicina da USP para entregar ao professor Trabulsi. E, em conjunto, nós descobrimos que a bactéria causadora era a Escherichia coli enteropatogênica. Veja um nome um pouco complexo, né? Escherichia coli enteropatogênica. Havia
muitos sorogrupos, e o principal, como causador de diarreia, era o sorogrupo O111. Então a gente chamava de EPEC. EPEC são as iniciais de Escherichia coli entropatogênico, EPEC O111. Menos frequentemente, também com alguma importância, eram os sorotipos O119 e O55. Nossa pesquisa clínica era feita com a divisão dos pacientes em 2 grupos homogêneos. Um grupo era tratado com antibiótico e nós fazíamos rodízio entre os antibióticos. O outro grupo tratado sem antibiótico, e esse grupo usava placebo. Placebo é uma substância inerte. Quer dizer, não era para a gente dizer que ele não estava recebendo nenhum remédio, recebia o placebo. E o tratamento do grupo, a indicação do grupo, era feita por sorteio. E era tipo duplo cego. Isto é, nem os pacientes e nem os médicos sabiam qual era o grupo. Mas todas as crianças eram mantidas internadas, mantidas hospitalizadas, com o melhor tratamento nutricional e cuidado constante até a cura. E depois ainda com um acompanhamento ambulatorial atento. Com nossa pesquisa, após 1000, vejam o número, 1000 casos tratados, nossa conclusão: antibiótico não servia para nada. Levamos 1000 casos tratados para concluir que antibiótico não servia para nada. Mas, nesse meio tempo, ganhei prêmios nacionais com nossas pesquisas. Fiz minha tese de doutoramento na Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, e por isso fui convidado, vejam, hoje não ocorreria, mas era daquela época, fui convidado, não me submeti a nenhum concurso, para ser professor de pediatria na recém-criada Faculdade de Medicina de Santos. Lembro até hoje da minha reação inicial ao convite de um colega. Santos? Santos é muito longe. Longe para mim é um lugar que não se pode ir a pé. Gosto de andar a pé, até hoje, hein? Gosto de andar a pé. Ah, é só por pouco tempo. Até que os colegas santistas façam seu doutoramento. Aqui tem vários colegas muito bons, mas eles precisam fazer seu doutoramento. Quer dizer, eles precisam obter o seu título doutor. Minha resposta: por pouco tempo, hein? Fiquei mais de 30 anos. No início, eu pretendia continuar lá em Santos minhas pesquisas sobre diarreia. Mas logo percebi que em Santos, naquela época, não havia condições técnicas. Ao mesmo tempo, constatei que em Santos também havia crianças desnutridas desde a fase de lactente, com diarreia prolongada e alta mortalidade infantil. A constatação, desmame precoce era a regra. Encontrei em Santos um grupo maravilhoso de colegas com o qual transformamos o HGA, quer dizer, Hospital Guilherme Álvaro, que já era um bom hospital, no primeiro Hospital Amigo da Criança do Estado de São Paulo e segundo Hospital Amigo da Criança do Brasil. Esse título, Hospital Amigo da Criança, tinha sido instituído pela ONU e tinha vindo para o Brasil. E vejam, o nosso hospital relativamente simples foi o segundo Hospital Amigo da Criança, quer dizer, o segundo hospital de todo o Brasil que recebeu esse título e o primeiro de todo o estado de São Paulo. E aí iniciamos o resgate da amamentação na zona litorânea. Ter filho é uma opção. É o casal que decide, geralmente, né, se quer ter filho. Então, quando um bebê nasce uma mãe. Antes era uma mulher só, agora é uma mãe. E também não devemos esquecer que nasce também um pai. Fazer o que é correto é importante. Amar incondicionalmente os filhos é primordial. Atenção,
é primordial é amar, mas também é importante agir de maneira correta na criação da criança. Por isso, ao decidir ter filho, é preciso estar ciente do dever de criá-lo. É interessante, a palavra parto vem do latim, partus, parere. Parere vem de nascer. Então, o ato do nascimento não é só um ato de parir, é o parto, né? Mas não é só dar à luz, mas é sim criar. Quer dizer, é preciso criar aquele recém-nascido, aquele bebê, aquela criança, para que ela se desenvolva até atingir a fase de adulto. Então, criar vem do verbo creare, do latim, que significa produzir. Então, criar é um dom, é uma coisa que está, na verdade, impregnado no ser humano, mas é também uma arte. Ela precisa ser desenvolvida e, contudo, ela se implica numa missão, quer dizer, num dever. Então, a gente junta tudo isso, o dever, a atitude e o dom para criar. Então, criar, em palavras mais simples, significaria prover as necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas? A proteção. Precisamos proteger a criança e isso inclui também a sua alimentação. É lógico que criar é fundamental. Mas a pergunta, é suficiente? A sobrevivência do recém-nascido depende de sua alimentação inicial. Como já disse no início, a criança se alimenta dentro do útero com o que a mãe lhe fornece. Mas uma vez que ele nasce, ele vai depender da sua alimentação logo desde o nascimento. Então, vem a pergunta básica. Por que amamentar? Por quê? Porque isso é importante para a saúde física. A saúde física está ligada ao crescimento da criança, mas uma criança é um crescimento com boa nutrição. Além do crescimento físico, é importante a defesa, quer dizer, a proteção. Proteção contra o quê? Defesa contra o quê? Contra infecções. As infecções, como já disse, já foram a grande causa de morte das crianças brasileiras. Hoje já não são mais, mas continuam importantes. Mas além das infecções, e hoje são muito importantes, são as doenças imunológicas e as doenças degenerativas. Vejam, a infecção é logo a partir do nascimento. Doenças imunológicas degenerativas ocorrem mais tarde, mas também fazem parte da saúde física, dessa necessidade de proteção. E o primeiro ano de vida é a base de tudo isso. Eles refletem por toda a nossa vida. Então, é importante saber que o estado nutricional neste importante primeiro ano de vida pode ser comprometido, e às vezes comprometido para sempre, por causa de um alimento, quer dizer, de uma alimentação inadequada, um alimento incorreto. Então, alimentação normal, a definição de alimentação normal é aquela que garante um estado nutricional ideal do ser humano. No primeiro semestre de vida, a alimentação normal, curiosamente, é o leite materno em regime de livre demanda, quer dizer, de acordo com a necessidade da criança. Vejam, durante 6 meses de vida, 6 meses tão importantes da vida da criança, a alimentação normal é constituída de um único alimento, o leite materno. Nem água precisa. Já a criança cresce, se desenvolve, então a partir do segundo semestre e no segundo ano de vida, o leite materno continua importante, continua fundamental, mas agora a criança precisa de uma alimentação complementar, isto é, alimentos que complementam o leite humano.
a gente falou, deu ênfase, mas vale repetir, que é importante se atentar ao estado nutricional no primeiro ano de vida, porque a nutrição no primeiro ano de vida repercute por toda a vida do ser humano. O recém-nascido, e isso continua no lactente, apresenta uma deficiência imunológica. Eu me lembro que assim, no comecinho da minha carreira, dizia, poxa, mas será que a natureza falhou? A natureza criou o ser humano, ele nasce e não tem uma defesa correta, ele tem uma deficiência imunológica que é fisiológica, quer dizer, acontece em todos os recém-nascidos e lactentes. Não, a natureza pensou nisso. E o bebê tem uma dependência biológica da mãe. Quer dizer, aquele recém-nascido que antes dependia daquilo que a mãe fornecia no seu útero, agora tem uma dependência biológica da mãe. E essa dependência está refletido no suplemento biológico. Quer dizer, essa dependência biológica é corrigida por um suplemento biológico. Qual o melhor suplemento biológico? O próprio leite humano, o leite materno. Mas saúde é importante, a saúde física é importante, mas não é só saúde física, né? Nós temos que também nos importar com a saúde mental. Então, saúde física e saúde mental. Saúde mental depende do desenvolvimento neurológico. Vocês veem, ainda aqui está dependendo do organismo, quer dizer, do sistema nervoso e seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento neurológico implica na aquisição de habilidades que a gente vai adquirindo durante toda a nossa vida, começando já desde o bebê. Essas habilidades são intelectuais e são motoras, dois tipos que se complementam. Mas não é só isso, é importante o vínculo proporcionado pelo leite humano, e esse vínculo é emocional e é social. Então, voltando e insistindo, o leite materno é importante para a maturação do cérebro. E a maturação do cérebro leva ao desenvolvimento neurológico e ao desenvolvimento motor do bebê. E, apesar disso tudo, todos nós sabemos que desmame precoce, infelizmente, sempre foi e continua sendo frequente. E o que causa o desmame precoce, hein? O desmame precoce pode ser causado por ansiedade. Quer dizer, aquilo, doutor, será que o meu leite é suficiente? E, às vezes, em resposta a essa ansiedade, a mãe recebe informações inadequadas. Mesmo nos dias de hoje, informações inadequadas são muito comuns e, naturalmente, só vão aumentar a ansiedade da mãe. Então, isso leva, com uma certa frequência, como eu disse, muito maior do que seria desejar, ao desmame. Isto é, a mãe não amamenta. Mas quais são as consequências de não amamentar? Bom, interessante, como em várias outras coisas em nosso tempo, isso varia. Nas famílias pobres, pode ser a diferença entre viver e morrer. A alta mortalidade infantil era geralmente, quando comecei minha carreira, eram famílias pobres e as crianças desmamadas. Quer dizer, crianças desmamadas em famílias pobres. Isso era a diferença entre a criança sobreviver e morrer. Mas em famílias de todos os níveis, e ainda hoje, pode ser a diferença de qualidade de vida. Quer dizer, amamentar ou não amamentar pode ser a diferença de qualidade de vida. E hoje, que a mortalidade, infelizmente, diminuiu muito, a gente se preocupa com a qualidade de vida da criança. Então, vem de novo aquela pergunta básica: por que amamentar? Como pediatra, desde o começo, sempre achei que tratar é necessário. Quer dizer, pegava aquelas crianças doentes, tratava, elas ficavam boas, ficava muito feliz. Então, tratar é necessário. Mas, com o tempo, eu fui
foi constatando, me convencendo que só tratar não é suficiente. Tratar é necessário, mas não é suficiente, porque o importante é prevenir. E hoje, cada vez mais, a gente fala em prevenção. Tratar quando necessário, mas evitar muitas dessas necessidades através da prevenção. Prevenir é importante. E voltamos então à importância da amamentação. Eu gosto dessa frase, né? Se a farmácia vendesse um remédio que protegesse o bebê contra infecções, protegesse contra alergias, tornasse o bebê inteligente e prevenisse o terrível câncer, você compraria? A resposta: o leite materno faz tudo isso. Então, o melhor início da vida continua sendo o leite materno. Porque o leite materno é importante para o crescimento normal. O bebê precisa crescer. Mas o leite materno é importante para a prevenção de doenças degenerativas. Como disse, hoje a grande preocupação da nossa comunidade são as doenças degenerativas. Mas o leite materno é também muito importante para o desenvolvimento adequado. A criança precisa se desenvolver e o leite materno é importante para isso. Estamos falando e dando ênfase no desenvolvimento. O que significa desenvolvimento, hein? Observem que esta palavra começa com o prefixo des. O prefixo des significa sair. Sair de onde, hein? Sair do envolvimento. Então, desenvolvimento é sair do envolvimento. Mas sair do envolvimento em que direção? Para onde? Rumo à independência. Então, o leite materno é um alimento essencial e é um alimento completo no primeiro semestre de vida. Como eu já disse, nem água é preciso na criança que mama de maneira correta por sua mãe. Então, os efeitos do aleitamento materno. O leite materno tem um efeito protetor, já falamos sobre isso. Esse efeito protetor é específico, quer dizer, ele se aproveita da experiência prévia da mãe. Mas é também inespecífico, quer dizer, ele está presente no leite de peito de todas as mães. Quer dizer, existe um efeito protetor que está presente no leite de peito de todas as mães, mas ele é reforçado por experiência prévia da mãe e aí o efeito específico torna-se mais acentuado. Falando em proteção específica, ela está ligada à imunoglobulina A secretora, conhecida como IgA, imunoglobulina A, IgAS, imunoglobulina A secretora, que protege as mucosas, e as mucosas são tão importantes no nosso organismo. Existe, como disse, uma proteção inespecífica, quer dizer, uma proteção que ocorre no leite da mãe, e essa proteção inespecífica, quer dizer, vale para todos os tipos de infecção, é constituída pela lactoferrina, pela lisozima, pelos ácidos graxos e pelos oligosacarídeos. E uma coisa muito interessante, até curiosa, o leite humano desencadeia na criança uma flora intestinal. Todos nós temos uma flora intestinal, mas essa flora intestinal varia muito. Nem sempre ela é ideal. O leite humano promove no intestino do bebê uma flora intestinal benéfica, que é constituída principalmente por bifidobactérias e lactobacilos. Isso não acontece com leite artificial. O efeito protetor do leite materno, como disse, é muito importante contra infecções. E dentro dessas infecções, já fiz alguma referência, né? A diarreia infecciosa. Mas não é só diarreia. Também as infecções das vias aéreas superiores, tão comuns, né?
As otites de repetição, que todo mundo conhece, porque hoje são frequentes e podem causar problemas sérios na audição, e infecção urinária, outra infecção importante. O mais curioso, o mais interessante e até comovente é que a gente entende que o leite humano, por causa de todas aquelas características que eu já referi, ele protege o bebê enquanto o bebê está mamando contra tudo isso. Mas, curiosamente, essa proteção persiste, mesmo depois do desmame, porque o leite humano promove uma estimulação ativa do sistema imune do bebê. Então, a proteção, que é muito forte durante a amamentação, continua persistindo por causa dessa estimulação ativa que o leite humano fez no sistema imune. Outra coisa, e hoje se dá grande importância, é a alergia, né? Existem vários tipos de alergia, mas uma muito séria e que preocupa a gente é a alergia alimentar. Ela é tão importante que o estado nutricional do bebê, no primeiro ano de vida, pode ser comprometido por alergia alimentar. Quer dizer, não é só infecção, mas a própria alergia a alimentos pode comprometer o estado nutricional do bebê já no primeiro ano de vida. E a coisa boa, o leite materno não protege só contra a infecção, ele protege contra a alergia. E como ele protege contra a alergia? Existem dados biológicos, dados científicos. O leite de peito produz citocinas protetoras. Essas citocinas protetoras induzem a produção de IgA e diminuem a produção de IgE. IgA é a imunoglobulina protetora. O leite humano induz a sua proteção. IgE é a imunoglobulina ligada à alergia, não é agradável e sua produção é diminuída pelo leite humano. Infecção preocupa, mas o que preocupa hoje em dia são as neoplasias malignas, como a gente diz claramente, câncer, né? Então, olhem, o leite humano protege contra câncer. Existem estudos epidemiológicos comprovando que a alimentação pelo leite materno reduz o risco de importantes formas de câncer, leucemias e linfomas. Ambas são aterrorizantes e o seu risco é diminuído pela amamentação. E obesidade, hein? Antigamente, no meu começo de carreira, como já disse, a gente se preocupava com desnutrição. Hoje, eu ando na rua, eu gosto de andar bastante, né? E vejo a frequência, a alta frequência da obesidade. E nós podemos dizer, e dizemos, porque isso tem dados estatísticos comprovados, que cada mês de leite de peito exclusivo reduz o risco em 4%. Se a gente mantém esse leite exclusivo, o leite materno exclusivo, por alguns meses, naturalmente, essa redução do risco de obesidade para o presente e para o futuro é bastante reduzido. E é uma coisa que a gente quer muito, né, atualmente. E, vamos lá, leite materno protege contra dislipidemia, aterosclerose. Arteriosclerose é um grande problema dos nossos dias, causada pela dislipidemia, quer dizer, uma alteração incorreta dos lípides do sangue. E o leite materno protege contra a dislipidemia. Isso é para o futuro, mas o leite materno no presente, ou no começo da vida, protege contra a cárie. E os odontólogos falam e dão o nome de cárie da mamadeira. Quer dizer, a mamadeira é uma causadora de cárie, que o leite humano protege. E outra doença muito importante em nosso tempo é o diabetes. Diabetes é muito frequente.
E existe um fator diabetogênico no leite de vaca. Quer dizer, não é que só o leite humano protege, o leite de vaca tem um fator, na sua composição, um fator diabetogênico. E, portanto, uma propensão a esse grave problema atual que é o diabetes. Por outro lado, o leite materno favorece a mastigação. A mordida correta é importante. Favorece a linguagem, quer dizer, o começo da comunicação da criança com os outros seres. Favorece o hábito intestinal, quer dizer, protege contra a constipação e protege contra a diarreia. Ajuda o desenvolvimento intelectual. Veja quão importante é isso. E, coroando tudo isso, o leite materno favorece o vínculo materno. O vínculo entre o bebê e a mãe, e esse vínculo é muito importante para assegurar, para a segurança da criança. Agora, na prática, né? Quando vamos começar a amamentação? Eu me lembro, no começo da minha carreira, se dizia às vezes que assim que a criança sai da maternidade, né? Mas quando hoje a gente sabe, deve começar a amamentação. Na verdade, a amamentação começa antes do bebê nascer. Como é que começa a amamentação antes do bebê? Pela educação. Educação sobre a amamentação. Essa educação sobre a amamentação já deve começar na idade escolar. Quer dizer, deve ser incluído no currículo escolar a importância da amamentação. As crianças que já estão na idade escolar já precisam aprender a importância da amamentação. E depois, na prática, a amamentação deve ser implementada durante a gestação. Então, já na gestação. E começa na gestação a implementação dos conhecimentos da educação. Agora, na realidade, na vida real, a amamentação deve começar quando o bebê nasce com parto normal. A amamentação deve servir, deve representar as boas-vindas ao bebê. Vejam, essa figura é muito ilustrativa. O bebê nasceu há poucos instantes, já está mamando na mãe, enquanto o obstetra está terminando a prática do parto. Mas, hoje em dia, é muito frequente, todos nós sabemos, o parto cesárea. O parto cesáreo. Então, a cesárea evita o aleitamento materno? De maneira nenhuma. Vocês veem também essa figura muito importante. O bebê acabou de nascer de cesárea e já está mamando no bico da mãe, enquanto o cirurgião está encerrando o procedimento da cesárea. Quando o bebê nasce, o ideal é que ele vá para o alojamento conjunto. Nosso grupo em Santos fez muito pelo alojamento conjunto. A criança, o bebê normal, evidentemente, deve ficar junto com a mãe, no alojamento conjunto, onde o pai, vejam aí, também deve estar presente. Mas as mães sempre tiveram e continuam tendo dúvidas. Algumas dúvidas são comuns e vamos tentar esclarecê-las. A primeira dúvida, né, na lógica, qual é a melhor posição para amamentar? Deem uma olhada com certo cuidado para essas figuras. Ela é muito ilustrativa. Por quê? Porque ela mostra várias posições a amamentar. Isso significa que não existe uma única posição, essa é a posição correta para amamentar. É aquela que a mãe e também o bebê se adaptam melhor, e não precisa ser a mesma, pode ser mudar até durante o dia ou no decorrer dos dias, de acordo com as necessidades da mãe. Então, a melhor posição para amamentar é aquela que é útil para a mãe e para o bebê e que pode variar.
E como amamentar? Eu tirei da tradição judaica uma frase que eu gostei muito. A primeira refeição da vida, quer dizer, né, o bebê nasceu e vai ter a sua primeira refeição. A primeira refeição da vida deve começar com uma mamada. E a primeira mamada é no peito esquerdo. Então, a primeira refeição da vida deve começar com a primeira mamada no peito esquerdo, na mama esquerda, porque o peito esquerdo fica bem perto do coração. E a pega do peito é importante, né, na prática. Como pegar? Existe uma pega correta, sim. Vejam aqui do lado esquerdo. O bebê está com a boca bem aberta, o lábio inferior virado para fora e quase não se vê a areola. Quer dizer, a pega correta é pegar o bico, mas não só o bico e quase toda a areola. Do lado oposto, nós vemos o erro, que não é raro. É quando o bebê pega só o bico. Essa é a pega errada. A gente vê a boca apertada no bico, mas vê-se bastante areola acima da boca do bebê. Essa é pega errada. A natureza fez o bebê nascer sabendo mamar, mas na prática a gente sabe que às vezes o bebê, por vários motivos, tem alguma dificuldade. Então, no começo, a gente pode ensinar sim o bebê que não sabe mamar. E de que maneira? Utilizando, veja essa figura, eu acho muito boa, o nosso dedo indicador. Com o dedo, a gente introduz o dedo até lá, quase o céu da boca, e o bebê começa a mamar, a sugar. E daí, quando ele já está sugando bem, a gente passa para o peito materno. Outra pergunta, doutor, qual a duração da mamada? Em quanto tempo o bebê deve mamar? Olha, não existe um número. O importante é saber que o bebê deve mamar no primeiro peito até esvaziar completamente o peito. Aí passa para o segundo peito. O segundo peito é quanto ele aceitar, quer dizer, quanto ele quiser, quanto ele precisar. E muito frequentemente, acho que na maioria dos casos, ele não esvazia o segundo peito. Importante é lembrar que na próxima mamada vai começar por esse segundo peito que não foi esvaziado completamente. Outra queixa da mãe é, doutor, meu leite está demorando, ou meu leite está diminuindo. Antes era bom, mas agora está diminuindo. Então, existem manobras de estímulo que a gente pode ensinar à mãe. Hoje em dia, um problema muito comum, né? A mãe engravida, amamenta, começa amamentando, mas ela trabalha fora de casa. Ela deve desistir? Não, desistir não. Deve se adaptar. E como se adaptar? Interessante, nessa pandemia, essa pandemia trouxe muitos problemas, né, para todos nós, mas de tudo a gente pode tirar vantagem, e é o caso. Então, muitas mães passaram a trabalhar em home office, ou o tempo todo, ou agora já não o tempo todo, mas uma parte do tempo trabalha dentro de casa. Esta figura é bem característica e a mãe pode utilizar esse home office, e vocês veem que ela está trabalhando, mas ao mesmo tempo está amamentando o seu bebê. E mesmo que ela precise trabalhar presencialmente, quer dizer, ir ao local de trabalho, é importante lembrar que a mãe tem um direito de amamentar no trabalho. Esse direito já era e continua garantido por lei. Quer dizer, a mãe pode se aproveitar dessa lei que lhe dá o direito de amamentar durante o trabalho com algumas pausas. Eu gosto de futebol e até então acho interessante esta figura. No meu tempo só os homens iam ao campo de futebol. Hoje existem muitas mulheres torcedoras, a mãe é torcedora e ela quer ir
ao campo de futebol, não assistir só de casa, que tem emoção de assistir dentro do campo. Então, foi criada recentemente, na Argentina, uma camisa própria para mães torcedoras que amamentam. Na verdade, é uma camisa dupla. Então, essa camisa facilita o processo dos bebês nos estados, sem que a mãe mostre, quer dizer, fica sem jeito para mostrar o peito. Então, as camisas têm um top que cobre o seio durante a amamentação. Então, a criança pode amamentar no peito e essa camisa de cima cobre o peito e a mãe pode dar até assim, sem se envergonhar. Para tudo, a gente encontra uma solução sem ser necessário o ruim que é desmamar. Bom, o bico rachado é comum e isso ocorre durante a amamentação. Muito frequentemente é provocado porque a amamentação não está sendo feita de maneira muito correta. Bom, mas isso não importa. Durante a amamentação, o bico pode ficar rachado. Na nossa cartilha, página 63, então, 53, eu indico como fazer em relação ao bico rachado. Lubrificar o bico com o próprio leite de peito. Tira um pouco do leite de peito e lubrifica o bico. Depois de lubrificado, deixa secar esse bico no ar livre. Sempre que possível, tomar banho de sol. Mas é importante, isso vale para os profissionais de saúde, ensinar a mãe a fazer o bebê abocanhar o bico corretamente. E não usar intermediário, mamada direta no bico, no seio, com a pega correta do bico. E chupeta, hein? Chupeta atrapalha? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Eu tenho 4 filhos e 10 netos. E ninguém usou chupeta. Fez falta? Não, não fez falta nenhuma. Mas eu entendo que muitas mães, que o chupeta é um costume, e algumas mães talvez precisem um pouco, principalmente naquela fase, no fim da tarde, começo da noite, em que a criança tem cólica e chora muito, e a chupeta pode ajudar. Então, o uso de chupeta pode ser útil, mas escolhendo o momento certo e por períodos curtos, só enquanto for necessário. E uma coisa importante, tem que ser uma chupeta adequada, quer dizer, a chupeta ortodôntica do qual nós dispomos atualmente. A mãe está amamentando e olha, ela ficou sem menstruar uns meses e agora a menstruação voltou. A mãe que amamenta geralmente posterga a menstruação, quer dizer, a menstruação demora muito mais para voltar, mas acaba voltando. Então, como é que fica? A mãe está amamentando, a menstruação voltou. A amamentação, a menstruação não evita e não contraindica a amamentação. A mãe pode menstruar e continuar amamentando adequadamente. Bom, mas a mãe ficou grávida. Ela pode amamentar? A verdade é que a mãe que amamenta, a amamentação tem um efeito anti-gravidez, né, contra a gravidez, mas não é total. Então, principalmente vocês veem, essa criança já é maiorzinha e a mãe ficou grávida. Ela pode amamentar? Olha, nada impede que a mãe grávida possa amamentar.
É lógico que já no final da gravidez, e nesse caso a criança já está bem maior, então ela pode ser desmamada. Mas no começo, no meio da gravidez, a mãe grávida pode amamentar o seu filho anterior, seu primeiro filho. Uma preocupação atual, e aliás correta, né? A mãe não tem medo de ficar gorda. E dizem que amamentar engorda. É verdade que amamentar engorda? Ao contrário, não é fácil de entender. Como na amamentação, a mãe fornece energia que está acumulada nela. Então, ao contrário, a amamentação até ajuda a mãe a retornar ao seu peso normal. É lógico que, como todos nós, né, a mãe que amamenta tem que ter uma alimentação adequada. Não é uma alimentação exagerada, é uma alimentação adequada, correta, tem que fazer os exercícios físicos adequados também para esta fase, e assim amamentar não engorda, ao contrário, ajuda a recuperar o seu peso. E outra preocupação das mulheres hoje, né? Amamentar, doutor, será que deforma a mama? Olha, também o contrário. Quer dizer, existem estudos por especialistas, né, que mostram que, ao contrário, amamentar de maneira adequada até ajuda a manter a forma da mãe. Quer dizer, voltar à forma que foi alterada durante a gravidez e ajuda a manter a forma da mama. É mais uma vantagem para a mãe da amamentação. Doutor, mãe que amamenta pode fumar? Bom, eu vou contar para vocês. Ninguém deve fumar. Ninguém deveria fumar. Mas nós sabemos que algumas mães deram à luz, amamentam e elas não conseguem ficar sem fumar. Então, o que a gente pode dizer para elas? Primeiro, para diminuir a frequência do fumo. Isso é bom para ela. Quem sabe seja um bom começo para deixar de fumar. Mas ela pode fumar, mas não, olha, importante, não fumar com a criança amamentando. Não deve fumar em cima da criança. É fumar nos intervalos da amamentação, como disse, fumar menos, o menos que for possível, e nos intervalos da amamentação, não durante a amamentação. Hoje, todos nós sabemos, né, por vários motivos, e motivos conhecidos, os gêmeos são muito mais frequentes do que eram no começo da minha carreira. Então, a pergunta, olha, doutor, eu sou mãe de gêmeos, será que eu posso amamentar? Olha, sim, até gêmeos podem ser amamentados. E olha, vejam aqui, os 2 gêmeos podem ser amamentados ao mesmo tempo, um em cada gêmeo, ou de acordo com a conveniência da mãe, amamenta um gêmeo e depois amamenta o outro. E mãe doente? Mãe doente, a mãe está doente, ela pode amamentar? Bom, depende, né? O que está apresentado é o caso mais comum. A mãe está resfriada ou está gripada, então ela está em repouso na cama, ela está limpando o nariz. Então, desde que ela fique em repouso, limpe as narinas, como está mostrado aí, lave as mãos, ponha uma certa proteção, que inclui uma máscara para ela não respirar e introduzir seu vírus no bebê. Aí a mãe, mesmo doente, nessas condições moderadas, ela pode e deve amamentar, deve continuar a amamentação. A mãe amamenta, está tomando remédio. Olha, hoje em dia se usa remédio demais, né? Quem sabe seja a oportunidade de diminuir os remédios, verificando que muitos desses remédios que a mãe está tomando não precisa. Mas, se ela precisa estar tomando remédio, ela pode tomar seu remédio fora da hora da mamada e continuar a amamentação. E a única, talvez, exceção sejam os remédios antineoplásicos, remédios para câncer. Então, talvez esses remédios contraindiquem a amamentação. Mas, na prática, vocês logo veem que não é comum essa situação. A gente precisa lembrar e salientar
que a amamentação é um processo nutricional importante. Mas não é só um processo nutricional. A amamentação constitui um vínculo de afeto. Um vínculo de afeto pela ligação da mãe com seu bebê no início e tão importante período da vida que é esse recém-nascido e período de lactente. E amamentar também é incentivo. Gosto dessa figura. Vejam animais domésticos, cachorro e outros animais selvagens, todos estão amamentando suas crias. Quem ensinou eles a amamentar? Ninguém. Amamentar é incentivo. Eles amamentam por instinto. Então, na espécie humana, é importante saber que toda mulher normal, e se ela é capaz de ter filhos, ela é normal, ela é também capaz de dar o leite necessário no começo da vida. Então, a mulher normal conseguiu ter filho, também tem a possibilidade de lhe fornecer o leite necessário. Eu mostrei os animais amamentando, porque eles amamentam por instinto. Mas a espécie humana é um pouco mais complicada, né? Na espécie humana, amamentar não é só instintivo. Veja que o só está em negrito, porque amamentar é instintivo, mas não é só instintivo. Hoje, nas nossas condições atuais, na nossa sociedade moderna, amamentar implica em educação. Educação implica em técnica, mas não é só técnica. Ela inclui técnica, mas não é só técnica. Técnica é uma coisa que a gente aprende e a gente ensina. Então, técnica se aprende e se ensina. E aqui nós damos o exemplo da nossa cartilha da amamentação, escrita pelo nosso grupo da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, que ensina a mãe a amamentar. E vejam que existe um subtítulo na cartilha que é Doando Amor, para mostrar que leite de peito não é só técnica de amamentação, mas é ao mesmo tempo doar amor para aquele bebê. Então, repetindo, amamentar é um processo instintivo, já está implicado em nós, mas também depende de aprendizado. Então, para implementar a amamentação, é preciso educar. Educar dá trabalho. Eu gosto de uma frase que diz: olha, atenção, hein? Se não estiver dando trabalho, é que você não está educando. Então, educar dá trabalho. Se não estiver dando trabalho, presta atenção, talvez você não esteja educando. Educar significa ou implica em ensino e instrução. Ensinar e instruir. Educar é fornecer os cuidados necessários para pleno desenvolvimento da personalidade. Quando a gente fala em personalidade, está se referindo a uma independência intelectual, que se traduz por uma atitude pessoal. Independência intelectual somada com atitude pessoal. Educar as nossas raízes e criar asas para ele voar sozinho. Vocês viram? Eu acho muito interessante também essa figura. As raízes estão fincadas, mas as asas fazem com que o indivíduo possa voar sozinho. Isso implica, então, em educação. Educação é um processo amplo que inclui pai, a mãe, toda a família, a escola, a gente aprende na escola, e a sociedade, isto é, a comunidade em que nós estamos inseridos. Então, a amamentação precisa de educação e precisa de apoio.
O apoio profissional, quer dizer, todos os profissionais de saúde estão incluídos nesse apoio necessário para a amamentação e devem atuar nesse sentido. Não são só os profissionais de saúde, são os grupos de apoio comunitário. Hoje, todos sabem, existem voluntários, principalmente para a população carente. E esses grupos de apoio comunitário também são importantes no apoio à amamentação. Então, educação era no passado, continua no presente e vai ser no futuro, incluindo educação em amamentação. Educação em geral, mas educação em amamentação. Gosto também desse conceito. Manter a tradição é preciso. Modernização é necessário. Ou seja, manter a estrutura básica, mas completá-la continuamente com a atualização, a modernização. Então, repetindo e frisando, a amamentação vale pela tradição com atualização. Vale também para as outras coisas, mas é importante para a amamentação. Então, educação e amamentação implica num amor e num respeito. Um amor incondicional. A mãe ama seu filho além de tudo e acima de tudo. Mas, para a educação, precisa respeito. Isto é, precisa estabelecer limites adequados. Como já foi mencionado, como já mencionamos, né, a sobrevivência do recém-nascido depende de sua alimentação inicial. O feto se alimenta no útero através da sua própria mãe. Mas uma vez recém-nascido, a sua sobrevivência depende da alimentação que lhe é fornecida inicialmente. E olha, mesmo com todo o progresso da tecnologia moderna, e esse progresso não é pouco, hein? O leite materno continua insubstituível. Insubstituível para quê? Para um perfeito desenvolvimento. Desenvolvimento físico, desenvolvimento mental e desenvolvimento social. Desenvolvimento físico é do organismo, mental é do cérebro e social é da comunidade em que a gente está incluído. Vejam, amamentar é mais do que nutrir, é mais do que criar, é também um ato de amor. Vejam, nada mais existe assim, nutrir, criar e, ao mesmo tempo, esse laço de amor, e amamentar significa tudo isso. Meu reconhecimento à doutora Josileide, que me convidou para fazer essa palestra, e a doutora Josileide foi minha aluna, posso dizer assim, na Clínica Infantil de Ipiranga, onde ela apareceu lá muito discretamente e depois se elevou a um nível tão alto. Aqui está a Ana Maria, importantíssima também pela sua atuação na pediatria e Fortaleza e de todo o Brasil. E não poderia deixar de lembrar que o Rodrigo, que é meu assessor em informática, e eu devo confessar que eu sou meio... não sou muito bem... muito bom na informática, e então o Rodrigo é importante e foi importante na feitura desta palestra. Sem ele eu não conseguiria, apesar dos meus conhecimentos. E eu quase esquecia, brincando, eu nunca esquecerei, né? A minha esposa Eni, que é a companheira ideal que eu tive e tenho a sorte de ter companheira há muito tempo e todos os dias. Então, em nome da Josileide, em nome da Ana Maria, eu também quero saudar todos os pediatras do Ceará. Eu sei que eles têm uma função muito importante, uma atuação magnífica num estado que
dentro de um país de desenvolvimento, o Nordeste é realmente importante, porque ainda tem muitas dificuldades, então os pediatras do Ceará são muito importantes. E saúdo a todos eles e me aproveito para Josileide e Ana Maria transmitir essas minhas saudações. Que sejamos felizes, felicidade para vocês. Eu costumo dizer que assim seja, que os mais religiosos digam amém.